Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de fazer Evangelho no Lar. Como eu falo todas as semanas, é o dia que a gente chama Jesus para tomar um café conosco. É um momento que a gente separa da nossa semana para cuidar da nossa família, das pessoas que nós amamos e principalmente de cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece então? Agradecemos a Deus, aos mentores espirituais, os mentores individuais de cada um de nós, os mentores da nossa casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer mais um evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 7, o item orgulho e humildade. Lembra que eu falei a semana passada que é um item longo? Então a gente vai conversar algumas semanas sobre esse item. Então vamos continuar? Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com estas palavras o seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em apertar-lhe a mão fraternalmente. O que? Dirá você. Eu, descendente de sangue nobre, um dos poderosos da terra, serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fossem iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de você em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença havia entre ambos? A nobreza do sangue, você dirá. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e o sangue do plebeu, o sangue do senhor e o sangue do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele? Quem não pediu esmola? Quem não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior ao outro. Lembre que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não os preservarão dela. Que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E se ainda permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso. O que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte, orgulhosa, porque Deus poderá rebaixá-lo no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são verdadeiros títulos de nobreza. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e ainda assim vai curvada sob o peso da cruz que carrega, humilhar-se para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você. Quanto é nobre, santo e grande aos meus olhos. Espere e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que confiam em Deus, Ele concede o reino dos céus. E você, donzela, pobre criança devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva os olhos a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros ele dá o alimento. Confia, pois o Senhor não irá abandoná-la. Os ruídos das festas, os prazeres mundanos, faz acelerar seu coração. Você também gostaria de se enfeitar
a cabeça de flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser uma dessas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre, preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus, se não quiser que o anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto em suas asas brancas. Pois se ele a abandona nesse mundo, com seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar ao mundo espiritual. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para as faltas de seus irmãos, lembrando que você também não está isento de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curve a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Suporta com coragem e resignação as humilhações dos homens. É possuir humildade. É também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Vamos parar por aqui, porque é um texto que ainda tem mais partes para a gente falar, e senão vai ficar muito longo esse evangelho. Então, aqui, nesse texto, deixa eu até fazer a minha marcação aqui. Aqui nesse trechinho do texto, ele mostra alguns pontos para a gente refletir, né? Normalmente a gente pensa assim, porque fulano é rico, fulano é pobre, é diferente. Não. Aqui a gente vê tanto a parte de olhar de Deus, né? Que Deus olha para todos iguais, independente da classe social. E ele também mostra, assim, que ele fala assim, pela roupa, né? Se tirar a roupa, todos nós somos iguais, né? Não muda. A gente não vai lá, quem é rico tem um tipo de pele, quem é pobre tem outro tipo de pele. Não muda, né? Muda a constituição, a altura, cor de pele, mas assim, não, para Deus todos nós somos iguais. É o primeiro ponto que faz refletir. Se a gente ainda se acha melhor que o outro, a gente vai lá para a química, como ele fala aqui. Se pegar o sangue da pessoa rica e pegar o sangue da pessoa pobre, a composição química é igual. Se olhar as células do corpo são todas iguais. Nós somos iguais. O que muda aqui neste caso é o dinheiro. Que por sinal, quando a gente morrer, vai ficar aqui. E dependendo do que a gente fizer, a gente pode ficar sem ele até nessa encarnação. Quantas pessoas a gente conhece que é rica, que tinha muito dinheiro, de repente perdeu tudo, né? Então a gente não pode se apegar a isso. E aqui esse texto nos faz fazer outra reflexão. Aqui está falando das pessoas que são mais pobres e olham aquelas pessoas ricas e falam assim, eu queria ser igual fulano, porque olha, o artista da TV, a pessoa, o empresário, porque é assim, porque a vida é feliz, porque não sei o quê, porque a vida é perfeita. Daqui fala, né, que não, que a gente não sabe quantas lágrimas são derramadas naquelas mulheres bonitas que a gente vê, aquelas pessoas que são lá, que todo mundo admira, que queria ser igual. Porque a gente tem que entender que estamos num mundo de provas e expiações. E os sofrimentos, eles existem em todos os locais. Existem lá no pessoa mais pobrezinha até a mais rica. Porque se não fosse assim, a gente não veria casos de suicídio entre pessoas que têm muito dinheiro, que aparentemente estão sorrindo. A gente vê coisas assim na rede social. Tá lá a moça linda, maravilhosa, com corpo perfeito, que todo mundo idolatra. De repente ela vai lá e tira a própria vida, né? Porque ali tinha uma dor que ninguém via, né? Do mesmo jeito que a gente vê aquela pessoa que é pobre, que está passando uma situação financeira, que de repente no desespero faz também um ato desse. Então as dores, elas existem em todos os locais. O que a gente tem que entender é como enfrentar esses momentos desafiantes, aonde buscar força. E aqui no Evangelho fala que essa força a gente tem que buscar em Deus, porque Ele criou todos nós do mesmo jeito. E a situação financeira que nós estamos enfrentando hoje, ela é transitória.
né? É só nessa encarnação, a próxima encarnação vai ser diferente. Então, que a gente aprenda com o que a gente está enfrentando, que a gente faça o melhor com o que a gente tem, né? E que a gente dê importância àquilo que realmente é importante, né? Porque não adianta os outros falarem, apontarem o dedo, eu tenho que estar com a minha consciência tranquila. Eu tenho que saber aonde eu estou andando. E se eu me perder pelo caminho, que eu possa ter força para voltar, né? Porque Deus nunca vai desistir de nós. Nós que desistimos dele, né? Nós que somos muito frágeis, muito imaturos ainda, e a gente acha que ele nos esqueceu, que ele nos abandonou. E na verdade, ele só está dando tempo para a gente se organizar, para a gente fortalecer a nossa fé e a gente encontrar o rumo, né? É o rumo da nossa caminhada. Então, que a gente possa aproveitar aquilo que a gente tem como aprendizado hoje. Que a gente possa lembrar que a gente não está passando aqui por acaso, que nós fizemos um planejamento reencarnatório. E se está complicada a situação, que a gente reveja os nossos valores, que a gente reveja a nossa caminhada e que a gente mude a rota. A gente sempre pode mudar. Se está difícil, alguma coisa tem para nos ensinar. Então, que a gente possa aprender com isso. E que a gente possa lembrar sempre de sermos humildes, assim como Jesus foi. A gente não vê que Jesus era uma pessoa extravagante, uma pessoa que passava por cima de todo mundo. Não, pelo contrário. Era uma pessoa humilde, que estava próximo de todos, que era uma pessoa acessível, que sempre tinha um sorriso no rosto, que sempre tinha uma palavra amiga, que sempre tinha aquela força que nós buscamos hoje. Então, que a gente possa, através do Evangelho de Jesus, buscar essa energia, buscar esse amor e principalmente olhar para dentro de nós, olhar o nosso coração e pensar o que está faltando dentro de mim, né? Qual o sentimento que eu preciso buscar, qual força eu tenho que buscar, porque automaticamente dessa forma a gente vai entender que vai melhorar a situação, basta a gente fazer esse esforço, fortalecer um pouquinho a nossa fé. E se estiver sozinho, se estiver difícil sozinho, busque ajuda, né? Mas que a gente possa deixar essa chaga que nós temos, né, que é o orgulho, de lado, que nós possamos exercitar essa generosidade na nossa caminhada, que a gente possa mudar esse sentimento que é tão pequenininho ainda que existe dentro de nós, que a gente possa diminuir ele mais ainda. Porque enquanto a gente ainda for orgulhoso, enquanto a gente continuar só olhando para nós, para o nosso umbigo, não estiver prestando atenção no outro, infelizmente a gente ainda vai ter muito para aprender, né? Então que a gente não perca essa oportunidade de aprendizado que a gente tem, que a gente possa diminuir esse sentimento que não é tão bonito que ainda existe dentro de nós. Vamos fazer a nossa prece então, e a semana que vem a gente ainda continua falando desse item, que ele ainda tem mais lições para nos ensinar. Se você não tem a sua garrafinha de água, separa que no finalzinho a gente fluidifica. Lembrando que a água fluidificada ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais, aos mentores da nossa casa, aos mentores individuais de cada um de nós, pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos em mais um Evangelho. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar com muito amor, muita paz, muita harmonia. Que cada cantinho da nossa casa seja repleta de energias boas. Se tiver alguma energia que não é tão boa, de tristeza, de sofrimento, vamos imaginando ela sendo dissipada. E que essa luz gostosa de amor, de paz, de harmonia, invada cada cantinho da nossa casa. Envolva todas as pessoas que nós amamos, envolva a cada um de nós. Que nosso lar possa ser o nosso porto seguro, onde a gente renove a nossa fé e a nossa esperança. Que essas energias de amor envolvam os nossos familiares que estão mais distantes, que eles possam receber essas energias de amor e de paz. Envolvendo também os nossos amigos e todas as pessoas que nós amamos. Que cada um também receba nos seus lares todas essas energias de amor, de paz, de equilíbrio. Que essas energias de amor envolvam todas as pessoas que nós amamos, que já partiram para o mundo espiritual, que elas possam receber o nosso abraço, que possam sentir o tanto que nós as amamos e que elas possam continuar a sua caminhada no mundo espiritual. Que essas energias de amor envolvam o nosso ambiente de trabalho e todas as pessoas que trabalham conosco, e que elas possam também levar para os seus lares essas energias de amor e de paz. Que essas energias de amor também envolvam aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que eles nos aceitem, nos perdoem, que nós também possamos perdoá-los e aceitá-los.
Que esse amor envolva o bairro que nos acolhe, a cidade que nos acolhe, o planeta que nos acolhe. Que todas as pessoas possam se sentir, nesse momento, fortalecidos, amparados e amados pelo nosso Mestre Jesus. Que todos possam sentir o amor de Deus, envolvendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Aqueles que estão enfermos, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Aqueles que estão voltando hoje para o mundo espiritual, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas as pessoas, mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada e nesse abraço a sua fé e sua esperança possa ser renovada. Pai, fluidifica a nossa água, transforme ela em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Agradecemos tanto, Pai, a oportunidade da nossa vida, todos os aprendizados felizes e desafiantes. Agradecemos por todas as pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa caminhada. Agradecemos pelo nosso lar, que nos protege diariamente. Agradecemos a água que bebemos e a comida que comemos. Agradecemos a cama quentinha que temos e agradecemos todo o amor que recebemos diariamente. Agradecemos, Pai, por estar sempre ao nosso lado. Agradecemos o amor que recebemos do nosso Mestre Jesus, do nosso anjo da guarda. Agradecemos por todos aqueles que estiveram conosco hoje no Evangelho. Pedimos a Deus que aumente a luz de cada um. Pai, agradecemos pelo Teu amor, por acreditar na nossa caminhada. Que nós tenhamos uma semana cheia de paz, de equilíbrio e que na próxima sexta-feira possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estavam conosco hoje, pedimos a eles que nos envolvam com muita luz e muita paz. E na próxima sexta-feira faremos o Evangelho no Lar e amanhã a gente volta com a leitura do livro Levantar e Seguir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.